Fala galera, beleza? Bem, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês, tá? Como é que se utiliza o Winget, né? Que vai ser a substituição do Microsoft Store for Business, beleza? Então eu trouxe aqui uma apresentação rápida antes de a gente entrar na prática, tá? Então, por padrão, o Winget tem dois repositórios oficiais, né? Pode ser verificado rodando o comando winget source list, mas por padrão é o MS Store, que lembra que eu falei para vocês que não vai ser desativado pela Microsoft, né? Que é o repositório do Microsoft Store mesmo. E o Winget, que é o repositório de software básico do Winget mantido pela Microsoft. Então, são esses dois endereços aqui, tá? É possível instalar o Winget no Windows 10 com build 1709, é o mínimo que ele pede, tá? Ou superior. O Winget está incluído no Windows 10 21H1 ou no Windows 11 21H2 ou superiores, né? Então, se você tem uma máquina desatualizada, você deveria utilizar aquela política de Windows Update para fazer todo o processo de atualização para eles, pelo menos, estarem nessa build. Pô, Catsman, não consigo fazer agora, tem alguma limitação. Então, aí o que você pode fazer é a instalação manualmente. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esse processo, beleza? Para checar se o Winget está instalado no computador, basta abrir o PowerShell e executar o comando, né? Get app package Microsoft Desktop App Installer e ele vai trazer as informações aqui do nome e o nome do pacote. A gente vai fazer isso aqui na prática, tá? Primeiro eu só estou falando a teoria, depois a gente vai voltando aqui. Se o Winget estiver instalado, será listado como Microsoft Desktop App Installer. Então, se você rodou esse comando, né, você vai verificar ele sendo listado. Ou você simplesmente pode abrir o Microsoft Store, tá, e procurar o nome App Installer. Portanto, o Microsoft Store precisa estar rodando no computador, né? Então, se ele não tiver rodando no computador, você não consegue fazer a utilização do Winget, porque ele utiliza o repositório do Microsoft Store, beleza? Se for fazer a instalação do Winget, utilizar o comando abaixo, tá? É o comando que você pode fazer. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Alguns comandos utilizados pelo Windows Package Manager. Para utilizar, basta o digitar. Aqui está errado, né? Digitar, na verdade, né? O winget seguindo dos argumentos abaixo. Então, tem um version, um info, né? Alguns dos principais comandos aqui. Para instalar a última versão do winget, basta entrar no aka.ms/get tá? Porém, a Microsoft não tem um script ainda, tá? Do momento que eu estou gravando para vocês diretamente pelo Intune para fazer esse processo. Eu até imagino o porquê, né? Se eu falei para vocês que no build 21H1, né, do Windows 10 e do Windows 11 também 21H1, ela já colocou nativamente instalado, eu acredito que ela não vai criar um script, tá? Desenvolvido exatamente para isso. Então, eu algumas vezes eu passei alguns apuros, né, em alguns projetos, e eu encontrei, né, um GitHub desenvolvido pelo Flória Salzeman, tá? Aqui eu até trouxe o link dele, tá? Justamente para aqueles computadores que não podem fazer a atualização do build por ser sensível a essas coisas. Então, tem esse comando aqui que você pode baixar, é um script em PowerShell. A gente pode pegar esse script e fazer o processo de instalação via script lá pelo Intune, tá? Ele já tem um arquivo chamado intune.in gerado, né? E aí a gente pode utilizar o app32 para seguir. Então aqui está o passo a passo quando você sobe o arquivo in32, como que você precisa preencher o campo nome, description, né? Não é obrigatório, mas eu coloco aqui sempre para a pessoa que está desenvolvendo. O publish, o nome fictício, né? Da empresa, né? Do Florian Schauserman é
S-Cloud, tá? Vocês podem até consultar o site dele, é bem bacana. E aí eu trouxe aqui já bem mastigado lá o que ele já fala, tá? No site dele. E é isso que eu vou mostrar para vocês na prática aqui como é que faz todo esse processo, beleza? Vamos fechar aqui essa apresentação, tá? E só posicionar aqui vocês. O que eu já fiz de alteração? Eu entrei aqui na política do Spotify e coloquei aqui em Properties somente o computador Test Lab Device, que é aquele Windows 11, tá? E fiz a mesma coisa aqui no Company Portal, quer ver? Opa! Company Portal da empresa online. Ou seja, simplesmente eu fiz isso aqui, Test Lab Device. Por que eu fiz isso? Que eu subi uma máquina, tá? Windows 10 diretamente aqui no Azure com uma versão desatualizada, né? Só para mostrar para vocês a diferença. Então, ó, esse aqui está com 20 H2, tá? Eu vou pegar aqui o meu computador que eu estou gravando, que não tem nada a ver, tá? Com o nosso ambiente aqui, vocês podem ver que ele está com 21H2, certo? 21H1 já funciona, já tem o Winget instalado. Tá, vamos lá. Deixa eu até pegar aqui os comandos para mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui o nosso PowerShell. Então, PowerShell. Beleza, executar como administrador. E vamos pegar ele aqui e jogar. Beleza. Então, se eu colar aqui esse comando, vocês já podem observar que está instalado o Winget com sucesso. Se eu abrir aqui também o Store, Microsoft Store, e digitar aqui, fica escrito como app installer, ó, instalador de aplicativo, né? Ele tem que aparecer também instalado. Ó, não precisei fazer nada nesse computador. Pelo build dele está nessa versão, tá? Eu não preciso fazer nada. Então, se eu pegar esse mesmo comando, tá? E entrar aqui nesse computador Windows 10, que eu já até coloquei ele no nosso domínio, tá? Como Azure AD Join 20H2, tá? Pelo fato, às vezes, de colocar ele no domínio, eu já peguei muitos casos que já instala o aplicativo, mas vamos confirmar aqui, ó. Vou abrir o PowerShell, executar como administrador, sim. Vou dar um colar aqui, ó. Ele também já aparece instalado, tá? E se eu entrar aqui no Store, vamos confirmar também se está instalado. App Installer. Então, hoje, teoricamente, a Microsoft já fez o processo, tá? Vamos confirmar aqui. Se você precisar desinstalar ou verificar se foi instalado, você também consegue ver aqui, ó, em Settings, Apps. Olha aqui, ó, App Installer. Tá? Então instalou sozinho, tá? Porque essa máquina é nova. Just go to update. Então, ó, ele estava até fazendo a atualização aqui sozinho, tá? Só pelo fato de eu ter colocado ele no domínio, porque eu não tenho uma política, tá, de instalação do apt-get. Mas eu vou mostrar para vocês como é que faz esse processo. Tem esse comando aqui, né, que a gente poderia rodar, invoke, tá? Ele já faria todo o processo. Mas eu vou mostrar para vocês, tá? Outra forma de se fazer. Deixa eu abrir aqui uma nova guia e pegar aqui. Falei para vocês que tem esses dois endereços. Deixa eu até colar aqui. Beleza? E também, tá? Tem o
GitHub do Florian, né, que eu falei para vocês que é um script bem legal, tá? Que ele faz a instalação já que a Microsoft, eu acredito, tá? Pode ser que mude isso posteriormente, pode ser que a Microsoft depois disponibilize, mas por enquanto ela não está disponibilizando, tá? Vamos, copiei aqui, né? Deixa eu colar aqui. Beleza, tá? Esse é o endereço, GitHub, Flora SLZ, SCloud, Tree, Main, Winget, Windows Package, tá? E aqui tá toda a política necessária, que a gente precisa pegar esse zip aqui, que contém já todos os arquivos. Então, vamos clicar aqui em Download. Vamos abrir aqui a pastinha de Downloads. Vou clicar aqui em Extrair, tá? Beleza. Deixa eu aumentar aqui, Windows Package, e já está todos os arquivos necessários. Então, se você precisasse fazer a instalação ou conferir se está instalado, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, tá? Em apps, todos os computadores vocês viram que estava, né? Até tentei pegar uma versão antiga, mas vocês têm que fazer o seguinte: clicar aqui, apps, Windows, adicionar, selecionar aqui Windows App Win32, Select. Pô, Ketsman, precisa fazer isso? Cara, se você tiver com todos os seus sistemas operacionais atualizados, não vai precisar, mas eu vou mostrar para aqueles que têm o problema que o Winget não está instalado para não fazer na mão, tá? Você pode vir aqui, beleza. Deixa eu até dar uma exemplificada para vocês, o que, que ele fez aqui, tá? Ele pegou esse install aqui, tá? Todos esses arquivos que estavam na mesma pasta, ele gerou esse IntuneWin. Esse aqui é para fazer a checagem, esse é para desinstalar e essa é uma imagem só provavelmente do Windows Package. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, tá? E aí ele acabou gerando esse arquivo intune.win, que é o que nós vamos precisar. Vou abrir aqui rapidamente só para vocês darem uma olhada, tá? Como que ele está escrito. Então tem esse install aqui, beleza? Deixa eu até expandir um pouquinho assim, beleza? Tem o arquivo para checar, tá? Se foi instalado com sucesso o Windows apt-get. E por último aqui tem o uninstall, tá? Se você precisar desinstalar posteriormente, qual que é o comando para fazer isso, beleza? Então, vamos lá, vou pegar esse arquivo install_intune.win, abrir ele, ok. Aqui a gente vai começar a mudar, tá? Eu tinha colocado naquela apresentação, só vou colar aqui para ficar mais fácil. Descrição não é obrigatório, você poderia deixar essa informação, tá? Eu vou dar um edit description aqui, colocar certinho, ok. Nome do publish, vamos colocar de quem desenvolveu, né? Não, como não foi eu, tá? Vamos colocar aqui o nome do S-Cloud. Não precisa mexer mais em nenhuma outra informação, simplesmente clicar aqui em Next. Beleza? Install Command. Vamos pegar aqui, tá? System root, sysnative, Windows PowerShell para chamar o próprio PowerShell. Windows Style, Rider, Execute Policy, Bypass, Command e aquele script install.ps1, tá? Beleza. Agora, o que nós vamos fazer? Pegar aqui e colocar da mesma forma. System root, sysnative, Windows PowerShell, Windows Style, Rider, Execution Policy, Command, Uninstall. Beleza? Aqui o método de instalação vai ser System. Pode colocar
teoricamente não precisa colocar que o aplicativo precisa forçar a reinicialização, tá? Se você não quer que force isso, coloca no Specific Action. Na apresentação eu coloquei para reinicializar, beleza? Vou dar aqui um Next, não precisa mexer em mais nada. Sistema operacional, aqui você vai colocar como que é para ele rodar, né? Então, tanto faz 32 ou 64 bits. E, no mínimo, Windows 10 1607, beleza? Vou dar um Next aqui. Detection Rules, a gente pode vir aqui, ó, User Custom Detection Script. Porque ele já desenvolveu um script que nós podemos utilizar, que é aquele check.ps1, tá? Beleza, subiu o arquivo. Precisa executar como 64 bits? Não, tá? E também aqui forçar o script de forma checar e rodar de forma silenciosa, também pode colocar aqui não, beleza? Vamos dar um next. Dependências não tem nenhuma. Supercedência também não. Aqui, assignments, eu poderia colocar para todos os dispositivos, ou eu poderia pegar aqueles computadores, tá? Que tá com uma versão inferior a 21H1, tá? E colocar aqui para fazer a instalação, montar um grupo de segurança baseado nisso, tá? Ou criar um próprio filtro, né? O filter mode, a gente poderia incluir só os que estão com a versão Windows 10, mas só que aí eu teria que pegar o build aqui certinho, porque esse aqui é só para Windows 10. Se eu não estou enganado, na verdade nem é de Windows 10, é o Windows 11, né, que a gente tinha criado. Beleza, vamos deixar dessa forma. Next e Create. Tá? Então, essa é a forma que vocês fazem para instalar o Winget. Pô, Katsma, precisa? Vocês viram que eu rodei os comandos e não é necessário, tá? Ó, ele conseguiu fazer aqui o upload. É só esperar nos computadores que já tem. Não vai dar problema nenhum, tá? Ele não vai fazer o processo de desinstalação. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, como é que faz esse processo. E agora, eu vou mostrar para vocês como é que faz o processo de instalação utilizando o Enget. Basicamente, o que nós precisamos aqui, né? Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o Microsoft Store e vou colocar algumas informações até para vocês utilizarem no dia a dia aqui. Por exemplo, se eu quero instalar o Intune, tá? Tem algumas formas de eu verificar, tá? Eu sempre vou aconselhar vocês fazerem isso no computador de vocês antes de mandar o deploy. Então, se eu clicar aqui, ó, Intune, eu tenho algumas formas de verificar o aplicativo, né? Porque para rodar o comando, deixa eu até abrir aqui um outro PowerShell. PowerShell. Beleza, executar como administrador. Existem algumas formas e eu vou mostrar para vocês, tá? Como é que faz esse processo. Abriu aqui. Então, por exemplo, eu quero instalar o Intune para todos os computadores. Você pode dar o comando winget search e digitar Intune. iTunes, na verdade, né? Que é o da Apple. Beleza? Dá um Enter aqui. Ó, ele já trouxe o ID de instalação, é esse aqui, tá? Outra forma que vocês podem verificar é aqui, ó, clicando no compartilhar, clica aqui em copiar link, nós abrimos uma nova janela e você pode pegar por esse ID aqui, tá? Também ajuda no processo de instalação. Outra forma que você pode verificar isso, existe um site chamado Winget Run. Vamos abrir ele aqui. E você, se não conseguir localizar por aqui, tá? Não quer baixar o computador para o seu computador, você pode vir aqui, ó,
digitar iTunes, Apple, né? Vamos clicar nele aqui. E ele aparece o comando exatamente que você precisa fazer o processo de instalação. Pô, Ketsman, tem todos aí? Não, não tem todos, tá? Mas esse site eu gosto de utilizar, beleza? Então, vocês viram que quando você não acha, o Product ID aqui é diferente, tá? Mas também é uma forma de instalar. Mas eu particularmente utilizo, quando eu dou um get aqui, search, esse ID, tá? Não, é só se eu não encontro mesmo que eu utilizo esse. Então, é uma explicação rápida aqui para vocês. Beleza. A gente já sabe o comando que tem que dar, né? A gente fez a pesquisa, bate aqui, é Apple iTunes mesmo, é o comando que precisa fazer. Se precisar verificar a versão do Winget, você digita aqui Winget traço, acho que é ponto de interrogação, que ele vai trazer algumas informações e também o Windows Package, né? Que é a versão 1.3.2691, beleza? Ou se não, né, esse que eu dei o comando aqui é para verificar a informação, mas tem essa aqui, dois traços, né, dois hífens, info, que ele traz mais informações aqui para você, beleza? Tá, Ketsuma, beleza. Mas e aí, como é que faz o processo de instalação? O que eu sempre vou recomendar para vocês? Deixa eu até abrir aqui o meu computador Windows 11 para antes de fazer o processo, né, você vai ter que criar um comando em PowerShell. Então, como é que seria esse comando aqui, né? Deixa eu abrir uma nova aqui. A gente teria que digitar, vamos pegar aqui esse aqui da Apple, por exemplo. Sempre vou aconselhar fazer aplicativo por aplicativo, não vários, tá? E quando você dá esse comando aqui, ele tem alguns argumentos que você pode utilizar. Então, se você colocar o get install, traço, ponto de interrogação, ele aparece aqui alguns comandos, né? Aceitar package agreements, né? Se o pacote ele precisa que você aceite os termos. Então, eu sempre vou aconselhar, quando vocês montarem o comando, primeira coisa é colocar o silent, tá? O E, cadê o E? Aqui, ó, localizar o pacote na correspondência exata. Então, E, ID, né? Cadê o ID? Filtrar o resultado por ID, Apple iTunes e dois traços aqui, o silent, que é para instalar de forma silenciosa. E aí, o que, que eu vou recomendar para vocês? Antes de fazer esse processo, pega um computador, tá? E executa. Deixa eu até trazer ele para cá. Beleza. E se eu pegar e digitar aqui o comando, eu vou instalar nesse computador que está sendo gerenciado, tá? Não precisa nem executar como administrador. Vamos pegar o comando que nós montamos para ver se vai dar certo, se ele vai pedir alguma instalação do pacote, algo do tipo. Opa, peraí que não foi. Copiar. Beleza, vamos colar aqui. Colou aqui, né? E vamos dar um Enter. Vamos ver se ele vai fazer o processo de instalação. Tá? O Intune, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui rapidamente onde não está instalado, tá? Está aparecendo só a melhor correspondência. E olha aqui, ó, que apareceu. Você concorda com os termos de contrato. Então, às vezes, essa informação alguns aplicativos pedem. Então, eu vou dar um Ctrl C aqui e utilizar outro comando, tá? Deixa eu pegar aqui qual que é a variável. Aqui, ó. Accept Package Agreements. Beleza? Se eu abrir aqui o Store, vocês vão ver que o Intune não está instalado, tá? Estou mostrando até um processo
é manual, iTunes, beleza, aplicativos, ó, adquirir, tá? Beleza, vamos só colar aqui esse Accept Package Agreements. Vamos ver se ele vai instalar sem. Não, ainda está pedindo os contratos. Então, na verdade, não é esse. É esse aqui, ó. Beleza. Vamos ver se agora ele vai fazer o processo de instalação. Ó, agora ele não me pediu, né, para aceitar nem nada. Vamos ver se ele vai fazer. Então, o comando tem que ser esse aqui. Beleza? Enquanto que ele está fazendo, deixa eu colar aqui, certo? Então, é dessa forma que nós fazemos. Beleza? Está terminando o processo. Opa, vamos voltar aqui na máquina. Iniciando a instalação do pacote. Bem, como falhou aqui, deixa eu tentar fazer o seguinte, pegar o Product ID aqui e ver se utilizando, ao invés de Apple iTunes, faltou Accept aqui também. Não, na verdade é esse aqui, Accept. Beleza? Vamos dar um Enter aqui para ver se ele vai. Opa, tá pedindo os termos. Deixa eu colocar logo os dois de uma vez, porque aí ele já não pergunta. Vamos colocar aqui. Opa, na verdade está faltando coisa. É esse aqui comando, na verdade, né? Com um ID diferente, só para verificar se ele vai fazer o processo de instalação. Vamos ver se agora vai. Ó, tá iniciando a instalação do pacote. Beleza. Se der certo, já vamos até fazer o seguinte, colar. Opa. Deixa eu pegar aqui o comando que eu usei. Não vai deixar enquanto estiver rodando aqui o processo de instalação. Por isso que eu falei, sempre teste no computador. Por quê? Dessa forma você consegue verificar, né, se vai funcionar ou não o seu script. Então, primeiro, eu sempre vou recomendar que vocês façam a instalação. Ó. Agora deu certo colocando o ID. Então, vamos utilizar esse winget aqui. Agreements. Funcionou com esse comando. Sem pedir para o usuário, tá? Então, é esse comando aqui que nós vamos salvar. Então, vou dar um arquivo. Vou clicar aqui em salvar como. Vou salvar como install Apple iTunes. Intune não, né? Intune iTunes, beleza. Salvar, perfeito, tá? A gente sabe que funciona nesse computador. Vamos só confirmar aqui. Cadê, cadê o Store? Ah, tá aqui embaixo. Beleza, vamos clicar aqui, pesquisar o iTunes instalado, beleza?
Tranquilo, a gente já sabe que está ok, então vamos fazer o processo agora de instalação. A gente tem que vir aqui no Microsoft Endpoint Manager, tá? endpoint.microsoft.com, clicar aqui em apps, Windows, e nós vamos precisar criar com o aplicativo Win32, tá? Então, para quem não sabe, né, existe um GitHub da própria Microsoft, tá, para fazer esse processo. Deixa eu colar ele aqui. A gente vai baixar esse Microsoft Win32. Vamos clicar aqui, Go to File, na verdade é em Code, Download Zip. Beleza? Vamos explorar aqui a pasta, cadê? Downloads, pegar aqui a pasta Win32, extrair, né? Beleza. Clicar nele. E vocês estão vendo que tem um aplicativo aqui chamado Intune Win App Util. Beleza. Preciso abrir via PowerShell ele. Então eu copio aqui o caminho, né? Onde que está o arquivo que eu acabei de baixar. Opa, vou colar aqui de novo. Colocar aqui cd, aspas, e fechar aqui com aspas, beleza? Beleza. E aí eu vou pedir para executar esse aplicativo aqui chamado Intune Win App Util, tá? Lembrando que esse aplicativo é da própria Microsoft. Eu escrevi IN aqui, tá? E dou um tab para ele puxar esse ponto barra que ele vai chamar o aplicativo. Beleza. Ele pede para especificar aqui a pasta. Então eu volto aqui no meu aplicativo. Deixa eu pegar aqui cadê? Install app iTunes. Vou vir aqui na pasta de download mesmo e vou criar uma nova pasta chamado iTunes. Beleza? E vou colar aqui o comando. Precisa ficar separado numa pasta. Por quê? Esse comando aqui, ele pergunta a origem da pasta, porque se tiver algum complemento, ele vai virar o intune.win, tá? Então vamos colar aqui. Beleza, agora ele pede o nome do arquivo. E aonde que ele vai gerar a pasta. Aí não tem problema, pode gerar aqui o arquivo nessa mesma pasta. Vai gerar um arquivo em tune.win. Ele só pergunta aqui o catálogo, né? Pode colocar aqui não. Beleza? Gerou esse arquivo aqui em tune.win, tá? É ele que nós vamos utilizar. Primeiro a gente faz o comando em PowerShell e depois gera esse em tune.win. Então vamos lá. Voltar aqui. A gente clicou em apps, certo? Windows. Vamos clicar aqui no adicionar. App Type, selecionar o Windows App Win32. Select. Vamos pegar aqui o pacote. Clicando aqui na pastinha. Voltando aqui Downloads. E tá aqui, ó. iTunes. Tá o nosso arquivo intune.win. Vamos clicar duas vezes nele. Bem pequeno, né? Um arquivo. Ele já fala que tem um arquivo PS1 aqui. Vamos dar um OK. E ele já traz as informações aqui do processo de instalação. Aí você pode mudar os nomes, tá? Não tem problema nenhum. Apple. Na verdade, eu vou colocar só iTunes. A descrição você pode escrever aqui o que você achar melhor. Instalação do aplicativo da Apple chamado iTunes. Beleza. O nome do publish, né? Então, Apple.
Não precisa colocar a versão. Se você quiser que apareça no Company Portal para ficar mais fácil ou não, aqui tanto faz, tá? É, vou deixar Yes aqui no meu caso. Vou dar um Next. O Program. Qual que é o comando que você utiliza para instalar, tá? Eu já deixei aqui fácil para passar para vocês. Esse PowerShell.exe é normal que ele tem que chamar o arquivo do PowerShell. Execution Policy Bypass, Window Style Rider para ficar oculto e você vai digitar aqui o nome do seu script. A única coisa que você precisa alterar aqui, nesse que eu passei para vocês. Então, qual que é o nome do script? A gente volta aqui, né? Foi esse arquivo que nós transformamos nesse intune.in. Então, é dessa forma que nós temos que colar aqui, tá? Sempre vou aconselhar vocês não colocarem espaço no arquivo PS1, deixar tudo junto mesmo. Beleza? E aí, qual que é o comando de desinstalação? Beleza, eu deixei aqui um programinha, né, que eu rodo nos computadores. Eu posso voltar aqui na minha máquina, certo? Abrir o PowerShell e executar esse comando aqui, tá? O que esse comando faz? Ele lista todos os programas instalados, tá? Vai acontecer de alguns programas aqui dentro da loja que não vai aparecer por aqui, aí você tem que pesquisar na internet como que faz o processo de instalação, tá bom? Deixa eu procurar aqui. Ó, esse aqui, por exemplo, não está aparecendo. Deixa eu ver aqui. iTunes. Vamos ver se a gente consegue identificar também de outra forma. Quando ele não aparece ali. Aqui, clica no aplicativo, abrir local do arquivo. Ó, ele fica nessa pasta aqui, C Programs Files. Você pode procurar se tem, geralmente tem alguns aplicativos, Unistal, mas nesse caso aqui não está, bem, ele não está aparecendo. Deixa eu ver se eu executar como administrador o PowerShell para ver se ele lista aqui, senão nós não vamos conseguir colocar aqui ponto .admin. Beleza. Deixa eu ver se ele vai listar. Se ele não listar, não tem problema. A gente vai ter que iTunes. Ele não está aparecendo. 3CX, Zip. Tá. Como ele não está aparecendo, deixa eu pegar aqui. Eu sou obrigado a digitar qualquer comando que seja, tá? Eu tenho deixa eu ver aqui na minha máquina, também tenho o iTunes instalado. Eu vou procurar qual que é o Class ID dele por aqui. Senão, o que vocês podem fazer, algumas vezes eu não encontro em lugar nenhum, na internet, algo do tipo, eu acabo colocando para checar. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. iTunes, ó, apareceu aqui, ó. Então eu vou pegar esse aqui mesmo. iTunes aqui. Beleza. Copiar. E aí eu digito aqui o comando msi exec /x, né, para desinstalação, e o class ID aqui dele, tá? Instalação, sempre importante. O winget sempre faz somente por usuário, tá? Então, coloca aqui o usuário. Vou colocar aqui que não precisa de nenhuma ação, não precisa reiniciar. Next.
Qual que é o sistema que vai instalar? Tem que ser no mínimo 32 e 64 bits e Windows 10 1607. Forma de você encontrar, né, se o programa está instalado ou não. Vou colocar aqui manualmente e vou colocar MSI, ou poderia ser a pasta, tá? Porque a pasta a gente conseguiu descobrir que fica. Cadê aqui? A gente conseguiu abrir. Fica nessa pastinha aqui, ó, Program Files. Então, o que que você poderia fazer? Copiar, só que você não vai colocar C2 pontos. Você vai utilizar a variável percent, percent aqui. Na verdade, faltou tirar esse espaço. Beleza. Vamos dar uma olhadinha. Certinho agora. Tá abrindo, é isso mesmo. E aí, qual é o arquivo que ele precisa encontrar? Eu poderia vir aqui e falar que é para ele encontrar esse arquivo itunes.exe. Se ele encontrar, é porque a instalação funcionou de forma correta. Beleza? Você poderia colocar dessa forma aqui. Ok. Next. Dependência nenhuma. Superdescendência também não. Assignments, eu vou colocar aqui para... nesse caso, como é o usuário que nós colocamos lá, eu vou adicionar ao users. Beleza? E vou dar um next. Create. Tá? E eu vou aguardar alguns minutos. Aqui, essa minha máquina aqui que está instalada, né, com o Windows 10. Deixa eu abrir ela aqui e pegar aqui o Windows 10 personalizado. Deixa eu trazer aqui. Se eu logar aqui com a minha conta Alex, opa, tem que ser Azure AD, né, para logar. Alex, arroba aqui, treinamento.online. Aqui na verdade está onMicrosoft, onmicrosoft.com. Perfeito, ele vai fazer o login. Bem provável que ele não empurra tão rápido o aplicativo, mas já vamos dar uma olhadinha se o iTunes está instalado aqui. Deixa eu ver só se eu terminei enquanto ele carrega de subir o aplicativo. Sim, que user está o status, não aparece ninguém. Beleza. Se eu clicar aqui na loja do Store, vamos ver se ele vai abrir. Enquanto isso, ele está pesquisando aí, vamos digitar aqui, iTunes. Opa, ó, tá aparecendo só como Media Player, tá? Então, ele ainda não está instalado. Se eu dar um search aqui, iTunes, e clicar aqui, ó, tá pedindo para obter, tá? Eu não vou fazer nada, vou aguardar o processo, tá? De ele fazer a instalação e eu vou voltar aqui com vocês, tá? Assim que finalizar para mostrar o resultado final, beleza? Então vou dar uma pausa no vídeo para não ficar tão grande. Ó, já na verdade nem precisou. Download e instalando o iTunes. Então ele já está fazendo o processo aqui por trás dos bastidores, né? Ele só colocou para avisar o usuário. Vocês viram que entrou uma tela do PowerShell rapidamente, né? Então é bem provável que ele já vai fazer o processo do iTunes, vai aparecer aqui recentemente adicionado. A gente não vai precisar talvez nem pausar, porque o comando já rodou.
Vamos ver aqui. Vocês conseguem acompanhar, ó, ó o processo de download fazendo aqui, tá? Nas notificações. Então foi até bom não ter pausado o vídeo, porque aí vocês conseguem verificar aqui o processo de instalação, ó. Tá terminando, fazendo o download aqui. Por isso que eu sempre vou recomendar vocês fazerem um de cada vez, tá? Quando vocês utilizarem o Enget. Porque se vocês precisarem um comando de desinstalar, você consegue colocar lá no Win32 para desinstalar nos computadores. Se você colocou o argumento errado, a única coisa que vai acontecer é que ele não vai conseguir fazer o processo de desinstalação. Mas é obrigatório quando você coloca, tá? Ó, terminou. Beleza. Se eu clicar aqui, ó, no executar, já está aparecendo em Tunis. E se eu abrir a loja do Microsoft Store aqui e escrever iTunes e clicar aqui nele, vamos ver se ele vai aparecer, né? Ele tem que aparecer agora, ó, executar. Tá? O produto está instalado. Bem, galera, antes de terminar aqui a aula, né, a Microsoft fez uma alteração de um processo para fazer a instalação e antes de finalizar essa aula eu gostaria de mostrar para vocês, tá? Então, agora se a gente vir aqui dentro de aplicativos, Windows, né, selecionar aqui para adicionar, ela colocou esse novo recurso aqui, Microsoft Store App New. Se eu clicar nele, tá? E dar um select, ou você pode até entrar nessa página aqui para entender mais a respeito, mas já vou mostrar para vocês. Eu dou um select aqui, tá? E ele deixa eu escolher o nome do aplicativo. Então, por exemplo, se eu escrevesse iTunes, né, que a gente estava fazendo o processo, ele vai fazer a pesquisa. Se ele não estiver encontrando, tá, você pode ir diminuindo, porque isso vai mudar conforme a Microsoft for disponibilizando, que é um recurso que ela acabou de disponibilizar. Vou pegar, por exemplo, aqui o WhatsApp, tá? Posso vir aqui e pesquisar. Se você não estiver encontrando o aplicativo, o que você pode fazer, né? Eu já mostrei para vocês, vocês podem utilizar aqui o Enget Room, né? Para descobrir algumas informações dele, para tentar ver a sigla, mas a gente também pode fazer de outra forma. Se eu clicar aqui, ó, WhatsApp, e dou um Select, ele me passa o Package Identifier. Se eu quisesse fazer a instalação desse WhatsApp, né? Poderia vir aqui novamente adicionar, Microsoft Store App New, Search e colocar aqui. Ou seja, vai aparecer todos os aplicativos do Microsoft Store para vocês, tá bom? Vamos selecionar aqui o WhatsApp, né, que nós não temos nesse computador instalado. Então, se eu der um pesquisar aqui, né, ele não aparece o WhatsApp, tá? Beleza. Vamos selecionar aqui, Select. Ele aparece toda a parte de Publish, né? Que não é obrigatório eu escolher, a não ser que eu queira disponibilizar esse aplicativo dentro do Microsoft Store, você poderia colocar, tá? Só vou colocar aqui em Yes para vocês verem, mas não é obrigatório, tá? A não ser que queira disponibilizar no Company Portal, portal da empresa. Vou dar aqui um Next. E aqui no Recurrent, né, eu vou colocar adicionar ao user, ou seja, ele vai mandar esse deploy para todos os usuários, inclusive esse usuário que eu estou logado aqui. Vou dar um Next, né, ele aparece todo o resumo aqui, Create. E aí o que ele vai fazer? Ele cria a nossa política aqui, tá? E ele vai ter que fazer o deploy do WhatsApp. Opa, deixa eu jogar aqui para a tela principal. Ele vai ter que fazer o deploy do WhatsApp nesse computador aqui, tá? Então vamos aguardar alguns minutos, né, para ver se ele aplica corretamente, tá bom? Já volto aqui para mostrar o resultado para vocês. Bem, pessoal, voltando aqui, né, vamos ver se deu certo. Lembrando, a gente está aqui no apps, certo? Clicamos aqui em Windows,
Windows Apps, WhatsApp aqui, ó, já até aparece como new, tá? Se eu clicar aqui em cima dele, user install status, já aparece que instalou aqui corretamente, só vamos dar uma olhadinha. Aparece dois avisos aqui, né? Se nós clicarmos, ó, aparece que o WhatsApp foi instalado, né? É, e depois o WhatsApp instalou com sucesso. Vamos confirmar aqui, iniciar. Ó, o WhatsApp já aparecendo aqui instalado, né? Utilizando a nova modalidade, né, do Microsoft Store for Business. Beleza, galera? Era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Esse novo recurso que está sendo disponibilizado aí pela Microsoft, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na próxima. Um grande abraço!